Seja bem-vinda e bem-vindo a mais um É Com Elas, um podcast de economia feito por 4 mulheres economistas. Aqui quem está falando é a Camila e é um prazer estar aqui de novo com vocês. Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Daniele, quem está falando. Oi, eu sou a Giulia. E nós estamos aqui no nosso segundo episódio, que vai falar um pouquinho desses 3 primeiros meses de 2021 que mal acabaram e já aconteceu muita coisa. Bom, então eu acredito que é interessante a gente falar da pauta principal que aconteceu no Brasil, que está se desenrolando desde janeiro, e que seria o auxílio emergencial. Mas antes disso, para ele ser aprovado, a gente vai falar um pouquinho da PEC emergencial. Camila, você quer começar a falar um pouquinho sobre o assunto? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a PEC emergencial, que foi uma medida feita no dia 15 de março, desse ano, mexendo com a emenda constitucional 109. E a PEC ela vem para quê? Para o corte de gastos na esfera fiscal, certo? E aí o que a gente tem? A gente tem 2 regras. A primeira é a regra de ouro, que ela impede que o aumento da dívida pública, que é para a área de pagar despesas de contas correntes, elas, que são os salários, as aposentadorias, ela seja ultrapassado. E a outra é o teto de gastos, que está na boca de todo mundo está sempre falando sobre isso, tem várias discussões, que é basicamente quando o orçamento do governo ele não pode crescer mais de um ano para o outro, acima da variação da inflação registrada naquele período. Então, essas 2 regrinhas, eles são que deixaram que a gente tivesse essa PEC emergencial. Acontece, essas despesas obrigatórias dentro dessa PEC, a gente vai ter que meio que ativar gatilhos, onde não se pode passar de 95% da despesa total da lei orçamentária. E aí é basicamente isso a PEC emergencial. E agora a gente vai discutir um pouquinho sobre os efeitos dela, por que ela está aí, enfim, vamos lá. Uma das coisas que eu entendi dessa PEC é que 44 bilhões fora do teto, só que seria para o auxílio emergencial. Mais que isso, que eventualmente seja gasto para o auxílio, ele tem que vir de outras despesas dentro do teto de gastos. Então, ela também pode ser, assim, na visão de algumas pessoas, ela pode ser uma maneira de furar o teto de gastos daqui a algum tempo, essa PEC. Porque, querendo ou não, o teto de gastos, ele, como eu disse, é uma coisa que está sendo muito discutida, porque tem muita gente a favor e muita gente contra. Se quiser falar um pouquinho, Giulia, que você estava comentando também? Então, eu vejo muito essa questão do teto de gastos na situação que a gente está agora, obviamente por conta da pandemia, A gente tem o mercado que é contra, a Dani pode falar um pouco mais para frente do meu ponto, sobre essa questão do porquê o mercado é contra o teto de gastos, extrapolar o teto de gastos. Mas a gente vê uma sociedade que basicamente está convulsionando, se a gente for analisar, tem gente passando fome, tem empresários que estão fechando as portas. Então, assim, o cenário macroeconômico e social aqui do Brasil está muito crítico. Então, é onde a gente está, o governo está tentando, acho que aprovou, desculpa, gente, essa PEC do teto de gastos, Aprovado porque o auxílio foi aprovado depois da PEC. Sim. Porque, assim, basicamente, então, tem o teto de gastos e aí tem o auxílio emergencial. E 44 bilhões, como eu disse antes, desse auxílio, ele vai ser feito pela PEC, E pelo que eu entendi, 30 bilhões do auxílio vai ser vindo da emissão da dívida, E aí isso vai ser uma bola de neve, vai afetar todos os assuntos que aconteceram nesses últimos 3 meses e o que vai acontecer daqui para frente, Porque para emitir dívida, o Brasil já estava com dificuldade no ano passado, porque o investidor não estava aceitando os 2% ao ano, E o Brasil queria emitir dívidas de curto prazo, que seriam o Tesouro Selic, E aí, o que teve que fazer? Para poder emitir mais dívida, o investidor precisa ficar interessado nessa emissão. Então, vem o aumento da taxa de juros. Isso foi um dos vários motivos para o aumento da Selic.
E aí, assim, como essa PEC emergencial vai permitir que o teto ultrapasse o teto de gastos, além de ter que emitir dívida, por isso tem que aumentar a taxa Selic, aumenta o risco país, tá? Por quê? Por que o mercado é contra furar o teto de gastos? O teto de gastos mantém as dívidas do governo dentro de um patamar. E a partir do momento que fura isso, os investidores vêm com um aumento do risco do país, um aumento do risco de dar calote, basicamente. Então, conforme aumenta o risco, maior precisa ser a taxa de juros do país. E a gente vê também a questão da Selic. Eu já tô falando da Selic, mas é que tem muito a ver, né? Tudo bem. Pode falar, tamo aí. Tá. Então aí, assim, tem que ter um aumento da taxa de juros, porque aumenta o risco do país, e para trazer investidores internacionais e até os nacionais terem interesse em pegar essa dívida, tem que aumentar a taxa de juros. Basicamente é isso. Aí também os fatores que a gente vai falar mais para frente, que é a taxa de juros dos Estados Unidos de longo prazo, que pode estar aumentando, a inflação, enfim, tudo afeta a taxa Selic. Inclusive, a gente vai comentar mais pra frente, né, sobre ela. Isso. Terminando, então, essa primeira parte aqui, né, sobre a PEC emergencial, que desenrola vários assuntos que são muito comentados, como o teto de gastos, a questão da Selic, e vem o principal assunto, né, que vem sendo comentado tanto notícias para as pessoas, para o governo, etc., que é o porquê da PEC emergencial, do porquê que a gente está cortando gastos, para conseguir renovar, né, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele foi implementado em março do ano passado, né, com o objetivo de amenizar os impactos causados na pandemia. E aí, no ano passado, as pessoas já receberam R$600, né, por mês, e mãe e chefe de família R$1.200. Só que assim, o auxílio terminou, e a pandemia ainda está aqui, e mais do que nunca, as pessoas mais do que nunca precisando desse auxílio. Então, ele foi renovado esse ano de novo. Só que o que vai acontecer? O ano passado, o auxílio ele ajudou cerca de mais de 68 milhões de pessoas. E esse ano, menos pessoas vão receber, em torno de 45,6 milhões de famílias. E não vai poder ter novos inscritos. Apenas quem já estava inscrito no benefício do ano passado vai receber. Se você também faz parte do Bolsa Família, você está incluso, né, nesse novo auxílio, e também com valor reduzido. Ano passado tinha R$600, depois as parcelas diminuíram para 300, e esse ano vai ser, se for uma pessoa por família, 150, se for uma família de uma pessoa só, né? Se for mais de duas, 250, e mãe e chefe de família, 375, dando uma média aí de R$250. Nisso, vai diminuir o valor, porque tivemos que fazer uma PEC, né, inicial, para conseguir ter de onde tirar esse dinheiro. E também o número de pessoas que vão receber esse benefício. Agora a gente vai comentar um pouquinho mais sobre os impactos do auxílio, que a galera está achando sobre isso. Isso aí. Então, esses últimos 3 meses, quando começaram os boatos em relação ao auxílio, se ia ter que furar o teto, se não ia ter que furar, de onde que ia tirar o dinheiro para isso, o mercado ficou bem volátil, tá? E por que ele reage de forma negativa? Eles veem um auxílio como um gasto a mais, e o mercado não está vendo uma redução na outra ponta. Né? Então vai aumentar o gasto de um lado e não está vendo aonde vai diminuir. E por que isso é ruim? Os investidores, eles não veem apenas a empresa que eles querem investir quando a gente está falando de bolsa. Eles não vão ver uma empresa, um setor específico apenas. Eles vão ver também o cenário macroeconômico do Brasil. E a bolsa já sofreu, né? Ela já acaba sofrendo um pouco do impacto com a alta da taxa de juros. E então, somado a isso, o impacto do furar ou não furar, né, dessa PEC emergencial para ter
um valor acima do teto de gastos, o mercado ficou bem estável em relação a isso. Pode trazer impacto positivo para quando a gente olha do lado do mercado da bolsa? Pode, né? Por quê? Porque a continuação do auxílio coloca mais dinheiro na economia, e isso é uma coisa boa. O problema é que não é o auxílio em si, tá? Na visão do mercado, mas sim como o governo vai lidar com esse custo, né? Se for irresponsável com os gastos e não buscar receita de outras fontes, o país vai perdendo credibilidade com os investidores estrangeiros. E isso leva a um outro problema, que é em relação à alta do dólar. Por quê? Porque os investidores, eles veem um risco maior no Brasil, tiram capital aqui do país e o dólar tende a subir e ficar ainda mais volátil. Vou dar minha visão aqui como pessoa da sociedade. Cara, um auxílio de R$150 no meio de uma pandemia, que a gente está tendo praticamente 4 mil mortes por dia. Assim, e não querer, tipo, por exemplo, furar o teto de gastos para poder ajudar as pessoas que, tipo, a gente praticamente já entrou, acho que na nota de novo da pobreza, etc. Eu acho que, assim, a economia, depois a gente tem que dar um jeito de recuperar, não pelo lado do mercado, mas como pessoa. Mas, tipo, R$150 não vai comprar basicamente nada. Você vai, inclusive, é um dos motivos da Selic está em todos os temas, né? O preço subiu, por quê? Inflação e etc. E, tipo, R$150. Como que a gente sobrevive? Alguém sobrevive com R$150, sabe? Muito foda isso, porque a gente vê outros lugares, né, outros países, em que eles não estão tão preocupados assim, com a economia no país e tal, mas a questão da sobrevivência das pessoas daquele país tá bem mais em alta, né? Enfim, acho complicado. Eu trago uma visão mais em cima do muro, eu entendo os pontos do mercado, como a Dani falou, essa questão estrutural, teto de gastos. Também tem do lado da Camila, que tem uma questão social aí que realmente tem R$50, você vai no mercado, você sai com 5 sacolas e olha lá, porque um óleo tá R$7, tem uma inflação gigante aí em cima dos alimentos. Mas a minha visão ela é um pouco crítica, porque assim, se o governo federal tivesse feito uma boa gestão da pandemia no início, fechado 2 meses, provavelmente não teríamos esse gasto que a gente está tendo agora. Nós teríamos uma economia com certeza rodando, mas teria uma economia rodando com mais facilidade, de certa forma, né? Uma coisa mais fluida, porque como a gente está agora, as coisas fecham, as coisas abrem, tem cidade que a gente não sabe se está totalmente fechada, se o mercado está funcionando, tem cidade que abre, sei lá, meio período. Então, assim, a economia tá meio que... Cada estado tá de um jeito, cada município tá de um jeito, e acho que, minha visão, pelo menos, se a gestão tivesse sido bem feita no início, fechado 2 meses, uma coisa rígida, com a população também consciente, porque, obviamente, o governo, se não der exemplo, a população não vai ficar em casa, mas como nossos governantes não são exemplos de nada, né? Há uma crítica aqui, mal. Mas, enfim, eu acho que faltou um exemplo do governo, faltou um pulso firme, e talvez se a gente tivesse fechado 2 meses, não era pra gente estar nessa situação. Então, essa é a minha visão sobre isso. Eu tô totalmente a favor do auxílio emergencial, porque temos famílias passando fome, tem gente totalmente desesperada, tem pessoas realmente sofrendo com essa pandemia. E eu acho que a culpa é toda do nosso queridíssimo governo, que não fizeram uma boa gestão da pandemia desde o início. Não, pior que é realmente isso. A má gestão que a gente está tendo, ela prejudica literalmente todo mundo. Tanto a sociedade em si, quanto a economia. Porque você não vai ter confiança nesse governo para fazer nenhum investimento. Tanto que a questão da visão do mercado, como eu disse, não é nem contra o auxílio, né? É como o governo vai gerir a questão desse gasto a mais, né? Então não é uma coisa assim, o mercado é totalmente contra o auxílio emergencial. Não, o auxílio a gente vê que traz benefícios para a economia, faz girar a economia. É mais em relação ao risco do governo, que aumenta. É que o auxílio também é uma injeção, né, de dinheiro dentro da economia, mas uma injeção muito superficial. Não sei se eu tô colocando o termo correto, né, Dani? Mas essa conta vai ter que ser paga, infelizmente, em algum momento. Então,
é uma coisa imediata. Porém, para quem não entende, depois a gente vai ter que estar pagando, vai ter que encontrar um jeito. Acho que para quem está ouvindo e é mais leigo, é isso que a gente está falando. Então, mas uma coisa que eu vi ano passado, com o auxílio emergencial, as empresas do setor de varejo tiveram excelentes resultados. Sim, isso mostra o consumo. Então, assim, graficamente, se você pegar qualquer gráfico de ações de empresas do varejo, lá para setembro, eles chegaram no pico. E aí começou a decair novamente. Por quê? Parou o auxílio emergencial, a pandemia que tinha dado uma diminuída lá começou a voltar de novo. Então, assim, a gente vê como isso afeta o mercado como um todo. E a gente vê isso nos números das próprias empresas. Demissão que acaba tendo que fazer porque o empresário não consegue manter. Então, é bem complicado. A gente vê que é uma bola de neve, né? Uma coisa afeta a outra. Não tem como ver tudo individualmente. Uhum. O setor de varejo, assim, eu pude analisar, de certa forma, com mais precisão, porque no meu trabalho eu lido bastante com essa parte do varejo. E realmente, se você analisar graficamente, lá para quando o auxílio era de R$60, a gente viu uma explosão de consumo, né? Porque brasileiro também não tem tanta tendência a poupar, eles foram mais consumir, comprar coisas. E agora a gente percebe que as empresas realmente estão fechando, porque alguns estados estão com fase roxa, fase vermelha. Então, assim, as pessoas não estão conseguindo arcar com o que elas compram. Então, assim, empresas de calçados, por exemplo, do bairro, não vão conseguir pagar os seus fornecedores. E assim vira essa bola de neve, sabe? Então, a gente, agora, pelo menos, onde eu trabalho, eu consigo ver claramente que o varejo agora é o setor que mais está sofrendo, assim, de certa forma, com essa pandemia. Eu não falo de grandes players de varejo no Brasil, mas de pequenos players, até mesmo. Para a gente ter, sabe, uma análise de que realmente o varejo está sofrendo muito com esse fechamento. E acho que não sei se esse auxílio vai ser o suficiente para talvez salvar os pequenos comerciantes e empresas do setor. Não sei se até porque... Perdão pelo vacilo, mas estou trazendo uma coisa pessoal mesmo, tá? Não, tá certinho, porque os grandes players, ou pelo menos alguma empresa que é um pouco maior do setor, consegue às vezes migrar para o e-commerce. Né? Só que a loja do bairro, ela não tem capacidade para isso, até porque pelo menos quando eu vou comprar alguma coisa, eu vou muito do nível de confiança que eu pego na empresa. Falo assim, ela vai me entregar dentro do prazo, né? Vai realmente me entregar o produto, porque tem muita coisa que a gente acaba ficando desconfiado comprando online. Eu, pelo menos, sou assim. E aí você vai dar muita voz para as empresas de maior nome do que para as empresas de menor nome. Então, é mais ou menos essa. Mas aí vocês querem trazer também uma questão de agora empresas fechando e trazer a questão das montadoras? O que vocês acham disso? Vamos pegar um gancho das empresas com a saída que a gente teve do ano passado até hoje de várias multinacionais. Né? Acho que o que trouxe maior choque esse ano foi a Ford. Né? Que estava, depois de mais de um século no Brasil, vai fechar todas as fábricas e vai permanecer aqui só como importadora. Com os modelos vindo da China, México e Argentina. E aí eu estava vendo alguns dados, né, o que a empresa falou. A pandemia ampliou a persistente capacidade ociosa da indústria e redução das vendas, resultando em anos de perdas. Né? Então, a empresa falou que faz parte de uma reestruturação global, porque a pandemia pegou o mundo inteiro e não só aqui no Brasil, mas o país não vai ter mais a fábrica da Ford. Aí eu estava lendo que eles vão continuar com algumas fábricas de peças somente, para repor de alguns modelos aqui do Brasil, mas depois vai ficar só como importação. A Mercedes, em dezembro, anunciou que também deixaria de produzir carros aqui no Brasil. O principal motivo foi a crise gerada pela pandemia. Eles vão manter apenas a produção de caminhões
chassi de ônibus e cabines de caminhões. Então, assim, a questão de carros de luxo da Mercedes não vai ter mais a fábrica aqui no Brasil. Continuando com a saída das empresas, e eu estou retrocedendo, né? Comecei com a Ford, Mercedes, a Sony em setembro do ano passado também anunciou que ia encerrar a fabricação e vendas de TVs, áudios e câmeras esse ano, né? Até o meio desse ano. E eles vão continuar com algumas coisas, por exemplo, PlayStation e tudo mais, mas essa parte maior também por conta da queda da demanda, né? Em questão de demissões, por exemplo, a Ford, eu não encontrei o número somente aqui do Brasil. O que eu encontrei foi que, contando com a diminuição da Argentina e com o fechamento aqui do Brasil, a demissão de 5 mil funcionários. Muita gente, né? É que, gente, não tá tendo, tipo, matéria-prima para as empresas fazerem as coisas, sabe? Tipo assim, isso também é uma coisa muito grave pra gente falar, sabe? As pessoas não estão conseguindo importar as coisas pra entregar, sei lá, o produto final, sabe? Então, tipo, mano, tá a gente vê as commodities como um todo, né? Na visão do mercado, as commodities estão entrando em recordes de preço, né? Por quê? Porque a China tá importando tudo. Tudo que ela pode, ela está importando. Só que a gente tem que levar em consideração também as fábricas, ano passado, tiveram que fechar na pandemia. Né? No início da pandemia, que decidiram fechar, ainda não conseguiram retornar a demanda. Então, por exemplo, de carros, eu vi muitas pessoas que estão querendo, às vezes, comprar carro, mas não tem carro para comprar. Por quê? Porque não tem peça, né? Então aí você vê que é uma coisa em cadeia. O setor que faz as peças não tem matéria-prima para importar, para fazer a peça, para levar para a fábrica, montar o carro para vender para o consumidor, né? Então está sendo essa bola de neve no mundo inteiro, né? Mas que aqui no Brasil a gente está vendo que está bem forte. As fábricas de Manaus ainda tem muitas fechadas ainda. Então, mas acho que nem tanto falando nem só do setor automobilístico, mas eu trabalho para uma empresa de ovos, de granja, e eles não têm a matéria-prima, sabe, da bandeja de ovos. Tipo assim, gente, não encontra. Não encontra caixa de papelão, não encontra plástico, tipo assim, gente. Então, eu fiquei sabendo, um colega meu tava falando que ele faz coisas e precisa de tampa para fechar a embalagem do produto dele. E aí ele estava comentando que a tampa eles usavam de plástico reciclado, né? Só que o que diminuiu nessa pandemia? A reciclagem. Então ele não está conseguindo pegar a tampa de plástico reciclado, ele está tendo que pegar tampa do plástico primário. E aí aumentou de, sei lá, 60 centavos para 1,20 o custo da tampa. E aí eles têm que repassar isso para o consumidor. E daí o consumidor acaba vendo isso na prateleira e é outra bola de neve que acontece, uma cadeia, né, de tudo que está acontecendo. Assim, até... Sim. E aí, assim, uma coisa que a gente vê que foi inevitável, que eu acredito que a gente pode comentar agora um pouquinho, é sobre o aumento da Selic. Ela chegou, o assunto mais falado. O assunto mais falado. Super popular. Desde 2014, né, que não tinha um aumento. Né? 6 anos, né? 6 anos sem aumento. E assim, então, se for considerar 6 anos atrás, ela tava o quê? 14? 12? Ela era super mais 10, né? Agora aumentou, mas foi para aumentar para 2,75. Por enquanto, né? Por enquanto. Assim, eu percebi que o mercado já estava precificando esse aumento da Selic desde setembro do ano passado. Que aconteceu uma coisa que desde 2002 não acontecia, que foi o preço do Tesouro. Porque, assim, o Tesouro Selic, como que funciona? Se você vai querer investir lá, ele tem o preço unitário dele, e aí tem a taxa, que seria a Selic mais ou menos uma taxinha pré-fixada, né? E essa taxinha sempre foi baixa. Então, desde o início do ano passado, ela girava em torno de Selic mais 0,03%, 0,04%. Em setembro,
que o governo tentou emitir mais título de dívida de curto prazo, ninguém quis, não teve demanda. Então, o que acontece? O preço unitário cai e essa taxinha pré sobe. Então, a taxa pré subiu absurdamente. Foi para, sei lá, de 0,04 para, se eu não me engano, foi 0,35% em um período de um mês. Então, assim, e aí o que a gente viu? Muitos fundos de investimento que trabalham com renda fixa, mesmo de baixo risco, tiveram rentabilidades negativas durante esse período. Por quê? Para não ter transferência de riqueza, como que funciona? Quando essa taxa de juros sobe, o preço unitário cai. Então, se você pagou, por exemplo, R$1.000 no preço unitário, ele foi para 900, você vê como uma perda. Porque no tesouro, nas rendas fixas, você só vai ganhar aquilo que foi pactuado no dia do vencimento, né? E aí a Selic sofreu toda essa precificação, ficou uma loucura no mercado. Então a gente já viu que o mercado não tá mais aceitando a taxa de juros de 2% ao ano. O que levou, daí veio o início desse ano, e um outro fator que afetou a Selic, e além disso, a inflação, foi lá nos Estados Unidos. Por quê? Lá nos Estados Unidos é considerada a economia de menor risco do mundo. Então, a taxa de juros dos Estados Unidos é a livre de risco. E os treasuries, que são os tesouros lá dos Estados Unidos de longo prazo, de 10 anos para mais, começaram a sofrer uma precificação acima da expectativa, né? Acima do normal. E isso porque boatos sobre inflação, porque lá eles também estão dando muitos pacotes de estímulo. E querendo ou não, alguém tem que pagar a conta no final, né? E aí eles começaram a ver isso como um possível aumento de inflação. Aí os treasuries dos Estados Unidos de longo prazo, as taxas de juros subiram pra caramba. E o que acontece aqui no Brasil? O Brasil não é um país livre de risco. Então, para o investidor falar assim, eu vou aceitar um país livre de risco e ganhar uma taxa de juros bem baixa, ou eu vou pegar um país que está com um monte de problema e pegar uma taxa de juros que também está baixa? As pessoas vão pro conservador, né? Elas tendem a fugir do risco. Então, um dos outros motivos que tiveram que aumentar a Selic e que estão com viés de continuar aumentando por esse ano também é a questão lá dos Estados Unidos. Uhum. Ai, falei muito. Que aula, gente. Não é? Eu fico, nossa, como que incrível. É muito bom ter uma amiga do mercado financeiro, gente. Então, assim, o mercado estava esperando que aumentasse de 2 para 2,5. Sim. Aumentou para 2,75. Né? Mostrou, assim, o que eu vi, né, que eles estavam realmente esperando o de 2,25, mas a maioria estava para 2,5. E mostrou que o BC tá bem conservador, né, tentando controlar aí a inflação de certa forma interna aqui no Brasil, né, além de todos os fatores que a Dani comentou. Mas mostrou um Banco Central bem conservador, você concorda com isso, Dani? Pois é que eles estão tentando controlar a inflação também, porque uma das coisas que alivia um pouco a inflação é se entrar dinheiro estrangeiro, o dólar dá uma aliviada. Uhum. E tem muito preço o preço do petróleo, né, do combustível, o preço de alguns alimentos, eles variam muito com o dólar. Então, se o dólar está muito alto, ele vai passar para o consumidor. Um dos principais índices, o IGPM, ele tem um peso muito grande do dólar. Então, você viu, o IGPM ano passado, se eu não me engano, foi 30%, gente. 30%. E, principalmente, acho que tratando, já que a gente chegou a comentar antes, né, dessa questão de auxílio emergencial, do que a pessoa faz com R$150, é interessante falar que essa Selic também mais alta vem para essa questão da inflação, até mesmo em cima de alimentos, né? A gente teve o choque dos alimentos lá para setembro também, né? Porque o IPCA começou a subir. A inflação de 12 meses dela foi mais ou menos 30% acumulada, né?
E aí, por que, né, que a gente está sofrendo com esse choque de alimentos? Porque basicamente o nosso dólar ele tá alto. A tendência é que tenha uma exportação maior de carne, arroz, essas coisas assim, essas commodities que o Brasil geralmente vem. E se a gente for lembrar lá no início da pandemia, a China foi a primeira que se recuperou, né? Então, como o Brasil ele é um exportador, ele teve um aumento dessa demanda de exportação aí para a China. Então, com a depreciação cambial, teve um aumento dos preços internos. Então, foi onde os preços aumentaram, consequentemente, todos os fatores da Selic, junto dessa inflação, fizeram a Selic dar uma subida. Falei, né? Isso. Não, toda tá aquela certinho. loucura, né, que teve taxamento de exportação, porque o arroz, feijão, o principal prato brasileiro aumentou super. Lembro dessa fase aí. Inclusive, parece que foi ontem. Básicas, né? Assim, R$24 um arroz, assim, nunca. Um óleo, R$7, assim. Como uma pessoa vai conseguir? Eu fico pensando, tá? Quem realmente passa necessidade, quem realmente depende desse auxílio do governo para comer, a pessoa consegue comer com um arroz a R$24, um óleo a 7, e enfim, um feijão caríssimo. Então, assim, é muito complicado. E a Selic subindo, né? Tem a questão que ela contém inflação, mas ela também dificulta, assim, a questão de pegar empréstimo, para começar a subir muito. Sim. Questão. Sim. Então. É muito um equilíbrio que você fica ali. O lado bom. Hoje, acho que eu vou perder alguma coisa. O lado bom seria para atrair investidor estrangeiro, tentar acalmar o dólar e tentar acalmar a inflação. O ruim é que do lado da dívida do governo, agora a dívida que o governo emite é mais cara, né? Então, isso aumenta o risco do país. E aí, às vezes, tem que aumentar mais ainda, que o mercado já está precificando para 5% no final do ano a taxa de juros. A Selic é 2,75, a gente ainda perde para a inflação. Então, não está tendo ganho real da taxa de juros. Com a Selic a 5%, talvez fique pelo menos no 0 a 0, né? Porque você colocar no título de menor risco do Brasil, que seria o Tesouro Selic, você está perdendo para a inflação no ano a ano, hoje em dia. Então, acaba sendo inevitável. Num país de inflação alta, é inevitável ter uma taxa de juros um pouco mais alta. Outra coisa que aconteceu no mercado para aumentar um pouquinho mais a volatilidade desse primeiro trimestre. Então, vamos lá, começou com auxílio emergencial que ia, não ia, cada dia tinha uma resposta diferente, veio o aumento da Selic, relação da intervenção das estatais foi outra coisa que deu muita volatilidade para o mercado desde o início desse ano, que final de janeiro começou com uma possível saída do CEO, o que deu um medo de começar a interferência governamental no Banco do Brasil. Quem não sabe, tem algumas estatais que têm capital aberto na Bolsa, tá? Ou seja, empresas, Banco do Brasil, Petrobras, têm capital aberto e muitas das coisas que acontecem acabam dando muita volatilidade para o mercado, porque são empresas que têm peso significante na Bolsa, né? Então, aí no final de janeiro teve essa primeira questão do Banco do Brasil, né? E aí, em fevereiro, mais precisamente dia 22 de fevereiro, teve uma exigência de troca de comando da Petrobras. Aumentou o receio das intervenções e foi um dia super turbulento para o mercado. Eu lembro que foi uma segunda-feira, dia de vencimento das opções, que é sempre a terceira segunda-feira do mês. Então, assim, para vocês terem uma noção dos números, Petro, Banco do Brasil e Eletrobras, que são as três principais estatais da Bolsa, perderam ao todo 113,2 bilhões de reais em valor de mercado em 2 dias. Só a Petrobras caiu mais de 20% em um único dia, né? E aí, assim, tem chama CDS, que é Credit Default Swap, é um índice que mede o risco do país. Ele subiu 5% nesse dia. E todos esses ruídos geraram um ambiente de imprevisibilidade. Por quê? Porque a gente... o mercado, ele vê é como se fosse um teste de estresse.
né? Então, o que aconteceu? Vem uma possível intervenção estatal, o mercado ele se estressa com isso. Por quê? Porque gera muita incerteza, né? Então, nossa, foi um dia na Bolsa que foi uma loucura. E ainda está muito... os investidores estão meio pisando em ovos ainda em relação às estatais, porque não sabe se vai ter mais intervenção estatal, o que vai acontecer na política daqui para frente. Então, tudo isso acaba afetando. E afeta o mercado como um todo, porque a Petrobras ela tem um peso muito grande no Ibovespa. O Ibovespa é uma carteira teórica de ações, e daí cada ação que faz parte do índice tem um percentualzinho lá do Ibovespa. E a oscilação do índice é a média ponderada da oscilação dessas ações que fazem parte dele. E aí afeta realmente todo mundo, né? Porque afeta a bolsa. O presidente da Petrobras por um general vai afetar a bolsa também. Com certeza. E depois que saiu o Roberto, né? Tipo, a própria diretoria, ficou todo mundo fica instável com essas mudanças, né? A diretora financeira saiu, mais 3 membros também falaram que não iam renovar o mandato, né? Enfim, virou uma confusão total, assim. As pessoas trabalham na empresa. Uma coisa que traz muito ruído e muito medo é em relação de como a Petrobras era no governo da Dilma, que começou a ter intervenção nos preços do petróleo. E aí deu um caos muito grande. E eles conseguiram resolver isso. Então, não tinha essa mudança de preços praticamente toda semana, ou até mais de uma vez por semana que está acontecendo hoje em dia. Mas eles eles mudavam o preço baseado na média do mês. E aí qualquer coisa que a Petrobras tivesse que pegar, porque a dívida da Petrobras por conta dessa intervenção dos preços era absurdamente alta, né? E aí qualquer coisa que viesse a afetar o preço do petróleo, tivesse alguma intervenção, a Petrobras ia começar a pegar do Tesouro o preço. Exatamente para não aumentar a dívida, para não ter prejuízo para a própria companhia. E aí, essa questão de começar a intervenção de novo, o mercado vê o passado, né? Então aí acaba aumentando essa volatilidade mesmo, acaba aumentando esse medo. Agora, para fechar, porque não basta a pandemia, não basta todos os problemas de empresa, políticos e tudo que aconteceu no Brasil, e taxa de juros, e auxílio, e essas coisas, a gente teve para fechar o primeiro trimestre o navio parado no canal de Suez. Mas então, né, esse navio ele afetou, não tem nada a ver com a Selic agora, né? Eu acho que é o primeiro tempo que a gente não tem falando, porque a Selic fez isso, né? Mas ele foi muito problemático, né, esse calhamento desse navio, calhamento, né? Interditou esse canal, porque passava em média 50 navios de container. Era uma rota que era tipo a rota das Índias antigamente. Todo mundo passava por lá, todo mundo passa por lá. Então, isso afetou muito, muito o transporte, né, mundial. Então, sei lá, foi problemático esse encalhamento do navio. Eu gostei dos mesmos, mas o resto... Uma questão assim, então ele encalhou dia 23, e graças à maré que subiu na madrugada do dia 28, ele conseguiu desencalhar no dia 29, né? Ele bloqueou a passagem de 10% do volume mundial de comércio, para vocês terem noção. Por lá, em questão assim, não é só comércio, não é só bens de consumo, não é só os produtos que a gente compra da China, as brusinhas que a gente compra da China, não. Para vocês terem noção, quase todo o petróleo produzido no Oriente Médio passa por lá. E o Oriente Médio fornece 30% da oferta mundial do petróleo. Então, só no primeiro dia de bloqueio, o preço do petróleo subiu mais de 6%. Por quê? Porque eles veem isso como uma queda da oferta. Vai demorar para ter petróleo nos outros lugares para fazer combustível. Só não afetou muito mais que isso, porque o petróleo estava em queda devido ao fechamento da Europa.
porque o fechamento da Europa leva uma queda da demanda, né? Mas isso podia ter ido muito mais, porque eles estavam cotando que podia ficar até mês parado. Sim. Então, eles até fizeram rotas, né? Teve empresas que gastou mais, porque o navio teve que andar mais, ele gastou mais combustível, etc. Ele teve levando mais dias para chegar. Foi um medo mesmo, porque realmente foi isso. Eles falaram, pode ficar meses aí desse navio, a gente se tirar, vamos fazer aqui nessa hora. Então, como a Camila tinha falado, lá no canal de Suez costuma passar 50 navios por dia. Não passando esses 50 navios, deu um prejuízo estimado em 500 milhões de dólares por dia, né? Mais de 200 navios estavam parados em rota já para passar pelo canal quando ele encalhou. E assim, pelo canal de Suez, a rota leva 11 dias. O desvio pela costa da África aumenta para 26 dias. Então, além do tempo, como a Camila falou, é a utilização de mais combustível para chegar nos locais. Então, assim, questão do petróleo lá do Oriente Médio, né? Cada dia que ficou encalhado o navio, atrasou o embarque de 3 a 5 milhões de barris de petróleo. E foi considerada só esses dias que ficou encalhado foi considerada uma das maiores interrupções no comércio global dos últimos anos. Foi do nada, né? Quem imaginava que o navio parava e ia acontecer tudo isso? Não, foi um vento, né? Mas eu tava vendo, o comprimento do navio era muito maior do que a largura do canal. Por isso que encalhou, porque se fosse menor, ele teria como ter desviado, ter feito alguma coisa. Então, nossa, gente, foi um caos. Eu descobri essa última notícia através dos memes. Eu não tava entendendo, a gente achando cavando buraco, e eu tava sendo, aí depois eu falei, caramba, olha isso, tá vendo? O pessoal tava zoando super, né, que eles tiveram que fazer a rota das Índias, né, pelo Cabo de Boa Esperança. Olha só o que aconteceu em 2021. Não, e eu tava vendo que a rota do Caminho das Índias, né, pela costa da África, ela é conhecida pela pirataria, mas muitas coisas de comércio estavam arriscando a passar por lá, para não atrasar ainda mais, né, como era muita incerteza de quanto tempo ia levar para desencalhar, tinha muita gente que tinha desviado a rota. Não teve só coisa negativa, né, uma coisa que foi influenciada positivamente, que eu estava vendo, é uma ferrovia que liga a Ásia à Europa. E aí eles começaram a dar uma propaganda maior, já que estava encalhado no caminho pelo canal de Suez, para usar a rede de ferrovias, né? Então, assim, os fretes, né, as empresas de frete de navio também acabaram sendo um pouco beneficiadas, mas os impactos negativos foram muito maiores. Estava vendo que se ficasse muito tempo, ia prejudicar até na demanda de papel higiênico, na oferta de papel higiênico. Então, eu até pensei assim, falei assim, nossa, o pessoal que estocou papel higiênico lá atrás estava prevendo a falta por causa do navio encalhado em Suez. Não, então, só para finalizar, no mercado financeiro, o que aconteceu, tudo o que aconteceu nesses últimos 3 meses, né? Então, nesse primeiro trimestre de 2021. Em março, a Bolsa conseguiu fechar positiva, com uma valorização de 6%, mas mesmo assim não zerou o impacto negativo que teve esse ano. Então, o primeiro trimestre, a Bolsa fechou em queda de 2% ao ano. Por conta de todos os problemas que a gente falou, inflação, a Selic, o navio, Petrobras, enfim, tudo isso corroborou para a alta volatilidade do mercado. Então, basicamente isso. Então, com esse fechamento da Bolsa, ela nem acabou de falar pra gente, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio. Esse aqui a gente resolveu fazer a cada 3 meses um apanhado das notícias econômicas e mundiais, as coisas mais relevantes, né, para vocês terem um apanhado de tudo. E espero que vocês tenham gostado da nossa conversa.
A gente se encontra no mês desse mês, né, de abril, que a gente vai lançar agora esse episódio agora. Muito obrigada para quem ouviu até agora. E é isso aí. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada, gente. Qualquer dúvida, se quiserem que a gente comente um pouco mais sobre algum assunto específico em outro podcast, por favor, deixe a gente saber. E a gente vai preparar novas coisas para vocês. Isso aí. Eu vou fazer um post no Economistando com os assuntos que a gente falou hoje, resumidamente. De uma forma bem didática, só com os principais pontos, né, do nosso podcast de hoje. Sigam o Economistando, sigam a página da Dani também. Fala dela. Financial_Daniele. Onde ela está sempre falando também sobre o mercado financeiro. E sigam o Via Econômica, que é onde a gente está falando sobre esse podcast na nossa página. Enfim, muito obrigada de novo e até a próxima. Tchau! Tchau. Tchau.